Hello! Let's talk about the grammar of this unit now. Muito importante a gente ver a diferença aqui entre o other, another e others. Other significa outro, another também significa outro e other significam outros. Vamos ver essa diferença aqui. O other geralmente está relacionado a duas coisas ou mais. Por exemplo, eu posso dizer other people, ou seja, outras pessoas, no plural, ok? Porém, o another é somente uma outra coisa, uma outra pessoa. Por exemplo, another person. Então a gente tem other people, ou seja, outras pessoas, e another person, ou seja, outra pessoa para o singular. Vamos ver esse seguinte exemplo aqui. I have two books. One is for studying and the other is for reading. Ou seja, eu tenho dois livros, um para estudar e o outro para leitura. Agora, um outro exemplo usando another. I need to buy another notebook for the classes. Ou seja, preciso comprar um outro caderno para as aulas. Agora, vamos ver um exemplo usando others, que é para outros, né? Others. Lembra aí da pronúncia do TH também, tá? Que a gente coloca a ponta da língua entre os dentes. Então, é others. Some students like tea, but others prefer coffee. Ou seja, alguns alunos gostam de chá, porém outros preferem café. But others prefer coffee. Divided into, ou seja, dividido em ou dividido entre. Por exemplo, this cake is divided into 12 pieces. Ou seja, este bolo está dividido em 12 pedaços. Então sempre lembre-se que o divided, que significa dividido, sempre vai ter que vir acompanhado do into, que é dividido em, dividido entre. Então sempre vai ser divided into. This is divided into 3 parts. Por exemplo, isso está dividido em 3 partes, e assim por diante. Na sequência, nós temos o a few. A few, ou seja, alguns poucos ou alguns. Por exemplo, I have a few friends coming over for a movie night. Eu tenho alguns amigos vindo para uma sessão de um filme, para assistir um filme à noite. Então esse a few friends significa alguns amigos, no sentido de que são poucos amigos, não muitos. A few friends. Eu sempre lembro-se disso daí. A few, no sentido de alguns. Você sabe a diferença entre o this, these, that e those? Você já parou para pensar nisso? Sabe? Já viu qual que é essa diferença aí? Pensa o seguinte, o this é para o singular, o these é o plural de this, o that é o singular e o those é o plural de that. Mas vamos para cada um deles aí. Então, por exemplo, se eu disser que this is a red pen ou this pen is red, eu estou dizendo que esta caneta é vermelha, este marcador é vermelho. Eu estou falando this porque ela está bem próxima de mim, estou até pegando nela. This pen, ou seja, esta aqui, this pen. Se eu tivesse duas dessa aqui, eu ia falar these pens. Então seria o plural. O plural de this vai ser these. Presta atenção na pronúncia aí. A escrita é diferente, a pronúncia também é diferente. This, a pronúncia é de um I bem curtinha. This pen, ou seja, esta caneta. Se eu tiver duas, eu vou falar these pens. Então a pronúncia desse I é mais prolongada. These pens. Vamos ver um outro exemplo aqui usando these no plural, tá? Ou seja, estes. These are my favorite snacks. Ou seja, estes são os meus lanches prediletos. Eles estão próximos de mim, eu estou apontando, eu estou mostrando eles aqui. These are my favorite snacks. Vamos ver agora o that. O that é para algo que não está tão próximo de mim, é para algo que eu estou apontando, está um pouco mais distante. That pen, that computer. Por exemplo, is that your bag over there? E eu posso apontar e dizer assim, is that your bag over there? Ou seja, aquela é a sua bolsa que está ali? Is that your bag over there? O those vai ser o plural do that. Então vamos supor que em vez de uma bolsa tem duas bolsas ali. E eu vou dizer, are those your bag over there? Ou seja, aquelas são suas bolsas que estão ali? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Can you pass me those keys on the table? Ou seja, você pode me passar aquelas chaves que estão na mesa? Can you pass me those keys on the table? Aquelas chaves, those keys. Presta atenção na pronúncia do those também, tá? A ponta da língua entre os dentes. Those. Those.
Então vamos resumir esta parte aqui que ela é muito importante. Nós acabamos de falar sobre o this, o that, o these e o those. Então, this para o singular, de algo que está próximo da gente. This pen. These para o plural, de algo que também está próximo da gente. These pens. That para algo que está um pouco mais distante, que a gente pode até apontar. That bag, ou seja, aquela bolsa. E those, que é o plural de that, para coisas que também estão um pouco mais distantes. Those bags over there. Agora vamos falar sobre o within. Within é uma junção de duas preposições, o with e o in. With, que significa com, e o in, que significa dentro, ou seja, within, que significa dentro de, durante um determinado tempo. Vamos ver esse exemplo aqui. We need to complete this task within the next 2 days. Ou seja, temos que completar esta tarefa dentro dos próximos 2 dias. Então, esse within, nesse contexto, significa dentro. Dentro de um período de tempo. Então, é isso que within significa. Dentro, no sentido de um período de tempo. E presta atenção na pronúncia aí também, tá? Que é com TH. Então, é within. Sendo que a gente não fala separado, fala junto, vai ficar within. Within. A palavra each significa cada. Presta atenção aí que esse CH tem um som de T aí no meio também, tá? Então a gente não vai falar each, a gente fala each. Each, ok? Então each é cada. Vamos ver esse exemplo aqui. Each student in the class receives a certificate. Ou seja, cada aluno da turma recebe um certificado. Each student, cada aluno, cada um. Vamos agora para a última parte de gramática. Vamos ver a diferença entre o at the end e o in the end. Todos significam no final, ou ao final de alguma coisa, de algum período. Porém, o at the end significa literalmente ao final de um trecho. Por exemplo, at the end of the street, no final da rua. Uma coisa mais física, ao final da rua. Já o in the end significa algo que não é tão físico, como por exemplo, in the end of the story, ou seja, no final da história. É algo um pouco mais abstrato. Vamos ver agora um exemplo usando o at the end. You'll find my house at the end of the street. Ou seja, você encontrará a minha casa ao final da rua. At the end of the street. Vamos ver agora um exemplo usando in the end, que também significa no final. In the end, we decided to go to the beach for our vacation. No final, decidimos ir à praia nas férias. In the end, we decided to go to the beach for our vacation. That's all for now. Espero que você tenha aproveitado bastante as aulas desta unidade. Mas caso você ainda se sinta inseguro em expressar algum desses conteúdos, recomendo que assista a essas aulas novamente amanhã ou depois para reforçar o seu aprendizado. Goodbye for now and see you next class.